dia, amigos e amigas que me seguem nas redes sociais, principalmente no canal Levi Lafetar no YouTube. Amigos e amigas, amanhã às 18h30, sábado, o Atlético Mineiro, o nosso Galo Mineiro, enfrentará o Bragantino, que já é uma SAF há muito tempo, Sociedade Anônima do Futebol. O Bragantino vem para dar continuidade à disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. E o que me chama a atenção para falar, inclusive, com os amigos, ou por que não dizer, trocarmos ideias sobre as expulsões que acontecem numa partida de futebol. O Galo amanhã joga sem Johan, Saravia, o Otávio e o Hulk. Aí eu pergunto, principalmente pela falta do Hulk amanhã, o espetáculo não vai sofrer alterações para baixo? Ou seja, não será um espetáculo como o outro quando participa o Hulk? Sim. Entretanto, nós não entendemos por que as expulsões, sejam elas por violência, ou por mão na bola, ou coisa que o valha, ou então a suspensão por causa do terceiro cartão amarelo, se isto não poderia ser um motivo para alterar o salário de um jogador de futebol. Sim, existem jogadores que passam os 90, 100, 110 minutos reclamando do juiz, ou melhor dizendo, do árbitro. Eu nunca vi um árbitro mudar de opinião porque um jogador reclama. E aí o que acontece? O árbitro enche o saco e dá um cartão amarelo para aquele jogador. E normalmente é um jogador importante porque é titular, ou então joga com frequência, como é o caso do Hulk. O Hulk está agora sempre querendo cartão amarelo. E eu não entendo porque não existe uma maneira de cobrar dos jogadores de futebol esta incompreensão. Incompreensão sim, porque o árbitro ele não volta atrás. E o futebol brasileiro está viciado, principalmente quando a arbitragem marca um pênalti. O árbitro fica cercado e os jogadores fazendo discursos no ouvido dele. Isso não é bom para uma partida de futebol. E nem todo árbitro ele tem paciência. E às vezes, numa jogada seguinte, ele simplesmente deixa passar, favorecendo o infrator. E tome de reclamações os torcedores junto às diretorias, junto aos treinadores, junto aos jogadores, mas o torcedor não quer saber de exigir
exigir o cumprimento do Estatuto do Torcedor. Esses torcedores que batem na porta dos centros de treinamento dos clubes, gritando, agredindo, eles deveriam procurar resolver parte dos problemas pelo Estatuto do Torcedor. Porque apresentar um grande espetáculo faz parte do clube, porque quem mantém o clube praticamente, vamos colocar em 50%, são os torcedores que compram camisas, que vão aos estádios, fazem doações. Quando o clube tem estádio próprio, eles compram cadeiras para assistirem jogos ou qualquer outro espetáculo. E aí, eles preferem, desculpa a expressão, a baderna. Esquecem que existe um estatuto do torcedor. Nada. Eles não querem constituir, às vezes, uma assessoria jurídica e pedir para que os clubes tenham mais respeito com contratações, respeito na administração, que às vezes não vai bem. Não, querem no grito. E aí eu pergunto, o espetáculo de amanhã não foi prejudicado? Foi. Quantos torcedores deixarão de assistir a partida porque o Hulk não joga? O Hulk não joga. E aí vai enfrentar o Bragantino, que sempre foi um grande adversário. Difícil. Não me lembro de o Galo haver goleado o Bragantino. E voltando para o dia a dia de um clube de futebol, nos bastidores, como eu falo aqui, eu já convivi com jogadores que eles olhavam assim e falavam: não, mas no final de semana tem um aniversário da minha namorada e eu não vou viajar. Então, quando chegava faltando 10 minutos para terminar a partida, ele ganhava um cartão vermelho. E aconteceu a coisa de um ano, lá no sul do país, um jogador levou o cartão vermelho para poder casar, porque ele já havia marcado o casamento antes mesmo de assinar o contrato com o clube. Ele já havia marcado o casamento. E aí quem paga? Quem paga é o clube. O clube deixa de receber torcedores ao estádio, deixa de receber torcedores, às vezes levando visitas que estavam em casa, então que vão aumentar a arrecadação, porque o jogador queria comemorar o aniversário da namorada, ou então queria casar. Acreditem se quiser. Tudo isso acontece. Por exemplo, na Série A1 do futebol paulista, o clube paga R$250 quando o primeiro cartão amarelo que recebe o jogador, e R$500 aos amarelos posteriores, e R$2.000 quando um jogador do time deles recebe o vermelho. O Estatuto do Torcedor é uma lei federal. É uma lei federal que declara os direitos do torcedor.
E aí? Então, esses torcedores deveriam também criar, né, um grupo que analisasse o desempenho dos jogadores do seu time e levasse para um deputado federal para criar um projeto de lei de que o jogador que não estivesse desempenhando bem também seria multado, né? Tem jogador que antes de ser contratado, ou então antes de fazer um contrato de 4 anos de duração, ele é maravilhoso, ele faz gol de orelha, de testa, de lado, de tudo que você pensar. Depois que ele assina o contrato de 4 anos, ele fica 10, 12, 14 jogos sem marcar gol. Ou então, se não é um artilheiro, o desempenho dele cai muitíssimo. Nota-se durante a partida que o preparo físico é nenhum. Por quê? Porque ele deixou de se concentrar em casa. Ele, depois do contrato assinado, passou a passear mais, se divertir mais, dormir mais tarde. Então, eu acho que o torcedor pode muito bem colaborar para melhorar o futebol brasileiro. E é desagradável o que estamos assistindo. O que estamos assistindo são faltas em cima de faltas, burdoadas. Aparecem aqueles jogadores que são verdadeiros coronéis, que querem mostrar força física, e a arbitragem às vezes não controla. São 30 faltas por cada partida. Mas, só para encerrar, se o cartão amarelo, o cartão vermelho, saísse do bolso do jogador, eu tenho certeza absoluta que aquele carrinho desnecessário não ia acontecer, aquela cotovelada no olho não ia acontecer. Eles iam pensar 2 vezes em jogar futebol. Então, está nas mãos dos torcedores melhorar o desempenho do seu clube com o seu time dentro de campo. Esta é a minha opinião. Simples e objetiva. Agora, violência nas portas dos centros de treinamentos e violência dentro de campo não vai resolver nada. O futebol brasileiro vai continuar exatamente no esquecimento, principalmente nas disputas internacionais. Meus amigos, quem vos falou, Levi Lafetá, jornalista, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresa e general manager em futebol. E qualquer coisa, basta acessar o meu blog Bureau Esportivo Lafetá. Até lá!